Neste vídeo, nós vamos falar sobre duas propriedades da convolução. Primeiro, vamos falar sobre o deslocamento no tempo e, na sequência, vamos falar sobre a convolução de um sinal com o degrau unitário. No deslocamento do tempo, eu tenho uma função f de t e vou fazer a convolução dessa função com um impulso deslocado. Então, delta de t menos a é um impulso deslocado e o resultado dessa convolução aqui vai ser a função f de t menos a. Então, quando eu vou convoluir uma função, um sinal, com um impulso deslocado, o resultado vai ser o próprio sinal deslocado. Vamos provar essa propriedade. Então, eu começo a prova reescrevendo a convolução de f com o delta de t menos a na forma da integral. Então, a integral de menos infinito até infinito de f de tal, é a nossa primeira função, e a segunda função aparece deslocada de tal. Então, delta de t menos a menos tal de tal, que é a variável de integração. Então, essa é a nossa integral de convolução. Eu vou aplicar uma mudança de variáveis, vou chamar beta de t menos a menos tal. Então, tudo que ficou aqui dentro do impulso foi chamado de beta. Então, reparem que essa integral vai ser reescrita agora em função de delta de beta. O que acontece quando eu calculo a derivada de beta? D beta é menos d tal. Tá? Então, no lugar do d tal, vai aparecer o menos d beta. Então, tem o d beta aqui e esse menos é quem está preservando essa relação entre as duas variáveis. Reparem outra coisa, quando tal, que é a variável de integração, vai para menos infinito, então se eu substituir aqui tal por menos infinito, isso indica que beta vai para mais infinito. Então o limite aqui vai ser trocado o sinal. Quando tal vai para mais infinito, então eu tenho o sinal menos aqui, isso implica que beta vai para menos infinito. Então por isso que apareceu os limites de integração trocados, tá? E no lugar do tal, eu faço a substituição. Então, quem que é tal? Eu vou isolar o tal nessa equação aqui, e o tal é o próprio t menos a menos beta, como está escrito aqui. Essa integral você pode reescrever trocando os limites de integração e alterando o sinal aqui. Então, onde era menos, passa a ser mais, eu troco os limites de integração, menos infinito, até mais infinito. Eu tenho uma integral de uma função com o impulso unitário aqui, em beta, e eu sei que esse impulso ele só assume valores diferentes de zero quando beta é igual a zero. Tá? Então, dessa forma, eu posso concluir que a convolução de f com o impulso deslocado, delta de t menos a, é o próprio f de t menos a. Porque essa integral aqui, ela só acontece quando beta é igual a zero. Quando beta é igual a zero, esse valor do impulso aqui é 1. Tá? Então, quando beta é igual a zero, eu tenho f de t menos a. F de t menos a não depende mais da variável de integração beta. Tá? Então, não faz mais sentido eu calcular essa integral aqui. Portanto, concluímos que quando eu faço a convolução de um sinal com um impulso deslocado, o resultado é o próprio sinal deslocado. A segunda propriedade que nós vamos falar é da convolução com o degrau. Quando eu faço a convolução de um sinal f com o degrau u de t, o resultado dessa convolução é a própria integral de menos infinito até t da função f de tal d tal. Então, sempre que eu falar em convoluir com o degrau, eu estou falando de integrar uma determinada função. Vamos provar essa propriedade. Eu sigo os mesmos passos, começo reescrevendo a integral de convolução, então a integral de menos infinito até infinito, f de t se transforma em f de tal, e o sinal aqui deslocado, u de t menos tal, d tal. Então esse é o primeiro passo, reescrevi na forma de integral, e agora eu vou separar essa integral em duas partes. Tá? Então eu vou separar aqui os limites de integração de menos infinito até t, de f de tal, u de t menos tal, d tal, mais a integral de t até infinito, de f de tal, u de t menos tal, d tal. Tá? Então fizemos essa separação aqui da integral em duas partes para ficar mais fácil de
determinar o valor dessa integral. Agora a gente precisa relembrar a função degrau unitário. Então, está aqui embaixo na nota de rodapé, a função degrau unitário é definida como 0 para valores de t menor que 0, e ela vai ser definida como 1 para valores de t maiores ou iguais a 0. Então, reparem aqui que t é o argumento. No nosso caso aqui, nós temos um degrau deslocado, u de t menos tal. Então, eu tenho que estudar o argumento desse sinal aqui. Tá? Então, esse sinal u de t menos tal, ele vale 1 para tal menor que t. Por quê? Para valores de tal menores que t, esse argumento aqui assume valores positivos. E se a função degrau tem um argumento positivo, isso indica que ela vale 1. Por outro lado, u de t menos tal vale 0 se tal for maior que t. Quando tal for maior que t, aqui certamente eu vou ter um número mais negativo que t, e o argumento aqui será também um número com valor negativo. A gente já sabe que a função degrau ela vale 0 quando o argumento aqui é um valor negativo. Logo, essa segunda integral se anula. Por quê? Aqui a integral começa de t e vai até infinito. Então, os valores de tal que serão substituídos aqui serão sempre maiores que t. Tá? Então, para valores de tal maiores que t, a gente já sabe que esse argumento aqui vai ser um número negativo, ou seja, a função degrau aqui anula o segundo termo dessa soma. Né? Então, tem uma primeira integral, a segunda integral, que vai ser anulada. Portanto, eu concluo que a convolução de f com u é a própria integral de menos infinito até t de f de tal d tal. Aqui também já foi substituído por 1 esse valor de u de t menos tal, já que dentro desse limite de integração aqui, esse sinal sempre vale 1.